Olá! Hoje iremos falar sobre a atuação da fisioterapia nas metástases ósseas. Então, toda célula cancerígena ela tem o potencial de se metastizar. O que é isso? É quando ela se dissemina, ela sai da região onde o tumor está se desenvolvendo, cai na corrente sanguínea ou linfática e com isso ela acaba encontrando um outro local no corpo para se proliferar e com isso tem um novo crescimento de células então anormais em outras regiões do corpo. Então, sendo que o local mais comum de acontecer, de receber essas células cancerígenas e com isso manifestar um segundo sítio, de doença, são os ossos, principalmente nos casos de tumor primário em mama ou próstata, sendo que 99% dos tumores malignos eles vão acometer ossos e cerca de 1/3 de todas as lesões metastáticas ósseas ocorrem no fêmur. Então, o fêmur é o osso mais acometido e aí imagina todo o comprometimento que esse paciente pode vir a ter para deambular, os riscos que ele vai ter, colocar a carga do seu peso do restante do corpo sobre os membros. Então, esse risco ele vai aumentando à medida que essa metástase progride e pega uma das dimensões do osso. Então, quanto mais comprometido o osso estiver, maior o risco de uma fratura patológica. Então, sempre que o fisioterapeuta acompanha o paciente que tem metástase óssea, ele também deve acompanhar os seus exames de imagem, em especial a radiografia simples mesmo, que vai estar dando para a gente informações suficientes para a gente entender quanto que como é que está a velocidade de evolução dessa metástase e quanto que ela está comprometendo esse osso ao ponto de ter aí um risco de fratura patológica importante. Então, quando você tem menos de 1/3 do osso comprometido, no diâmetro, em especial, se falando aí de um osso tipo fêmur, que é um osso longo, a gente pode realizar muitas das atividades da fisioterapia, mas em geral, se tem metástase óssea, a gente vai evitar qualquer atividade com carga, mas não impede que a gente coloque uma descarga de peso, que ele continue deambulando, por exemplo, Mas a gente não vai fazer uma sobrecarga maior, nem colocar uma resistência ao realizar os exercícios. Então, são exercícios ativos livres, é o principal que a gente tem que fazer. Mas em algumas situações, esse paciente também pode evoluir com dor. Nos quadros de dor, é interessante a gente associar algum outro recurso. Pode ser um TENS, pode ser uma termoterapia, qualquer dos recursos que a gente usa no alívio da dor. Em pacientes metastáticos, não há uma contraindicação dos recursos. Por quê? A principal contraindicação, quando a gente aborda um paciente com câncer, é o risco de estar usando uma intervenção que poderia provocar aí uma metástase. Mas se ele já está com a doença disseminada, então essa preocupação não existe mais, A gente pode utilizar os recursos sempre com a intenção de aliviar a sua sintomatologia, seja ela dor ou qualquer outro, com uma mesma linha de raciocínio aí em fisiopatologia que muitas vezes a gente utiliza o recurso. Para a maioria desses efeitos adversos, a gente ainda não tem boas evidências demonstrando o efeito. Com certeza há vários estudos avaliando, mas nem sempre a qualidade desses estudos está com o poder de validar o efeito dessas intervenções da fisioterapia em pacientes aí que estão em cuidados paliativos e que têm uma metástase óssea. O TENS é um dos recursos que tem demonstrado algum efeito, mas não só ele é o que a gente vai estar utilizando. O principal é garantir a funcionalidade e a independência desses pacientes. Portanto, trabalhar com cinesioterapia vai ser sempre o principal recurso que a gente tem em mãos, E isso acontece também com os pacientes que têm essas metástases ósseas. Então, muitas das vezes, a intervenção médica para esses pacientes pode vir a ser uma cirurgia, principalmente quando esse paciente acontece a fratura patológica dele. Essa fratura ela vai ter que ser estabilizada, para que o paciente possa tolerar, porque a tendência é que ele vai sentir dor, principalmente se for
a nível de coluna, onde é o segundo sítio mais comum de metástase ósseas, né? Então, esses pacientes que têm meta em coluna, o risco de fratura ele vai aumentando, né? E aí, em algum momento ela vai acabar acontecendo. Ela vai comprimir nervos e isso vai ser um dos quadros mais temidos e dolorosos que a gente vê no paciente com câncer. Nessa situação, o tratamento é cirúrgico, mas muitas vezes o paciente não tem condições clínicas de ser submetido à cirurgia. Então, qualquer recurso que possa trazer algum conforto e algum alívio dessa dor deve ser somado ao tratamento medicamentoso. E a fisioterapia pode, sim, utilizar dos seus recursos que trazem alívio álgico, né? Seja eletroterapia, seja termoterapia, seja uma massagem, né? E em pacientes que às vezes vão necessitar de uma amputação devido à evolução da doença, a fisioterapia pode estar atuando aí tanto na preparação do corpo, né, para uma possível protetização, isso vai depender muito do prognóstico do paciente, ou mesmo trabalhar o membro contralateral, né, trabalhar o equilíbrio muscular do paciente como um todo, entendendo aí que a sua imagem corporal vai estar alterada, e aí a gente precisa de estar trabalhando todo esse contexto de um paciente amputado. Bem, como a gente pode ver, a atuação da fisioterapia vai depender de como essa doença evolui, em qual região do corpo, se atinge mais membros superiores, embora o mais comum é que atinja membros inferiores ou coluna, e aí a gente vai tentar deixar esse paciente o mais funcional e independente possível. Fica aí a dica, contamos com a sua ajuda agora para ajudar também esses pacientes que estão em cuidados paliativos, e em especial esses que evoluem com meta óssea. Até a próxima semana.